Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 147. Continuando nossa série, chegou o momento de nos debruçarmos sobre mais duas entradas, ou dois capítulos do livro 11 das Meditações de Marco Aurélio, capítulos ou entradas de número 19 e 20. Como sempre, fazendo uso da tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e como sempre também colocando à disposição dos que vierem parar neste vídeo o trecho que será lido e discutido ao longo dos próximos minutos, transcritos aqui embaixo na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixou anotado de si para si neste ponto das suas meditações. Meditações, livro 11, capítulo 19. Há sobretudo 4 erros a que tua alma está sujeita e contra os quais deves acautelar-te constantemente. E, apenas os surpreenderes, apaga-os logo, dizendo a ti mesmo a propósito de cada um. Esta ideia não é necessária. Esta tem sobre a sociedade uma ação dissolvente. Vais dizer uma coisa que não emana do teu coração. Com efeito, pensa, dizer coisas que não emanam dos teus sentimentos, que absurdo. E a quarta censura que deves fazer a ti mesmo é: isto resulta da submissão e sujeição da parte mais divina do meu ser à parte menos nobre, à parte mortal, ao corpo e seus apetites grosseiros. Muito bem, depois da longa meditação de número 18, que traz 9 estratégias para conter a ira ou combatê-la, 9 estratégias que podem ter sido enunciadas pelas próprias musas, tamanha era a eficiência que Marco Aurélio nelas enxergava. Temos aqui uma meditação muito mais breve, falando de 4 erros ou 4 perversões, 4 vícios. Aqui o hegemonikon, a mente diretora, a parte racional que governa a alma humana, a interioridade de cada um de nós, está sujeito ou sujeita. Então, há principalmente 4 erros, 4 perversões a que tua alma, que é teu hegemonikon, está sujeito e contra os quais deves acautelar-te constantemente. Deve manter uma vigilância constante, incansável. E apenas os surpreenderes, este uso de apenas hoje é muito incomum, mas quer dizer logo que tu surpreendas estes erros, sempre que vir estes erros em você mesmo, apaga-os logo, dizendo a ti mesmo a propósito de cada um. São 4 erros ou 4 perversões, e aqui o modo como rapidamente a parte que nos governa, o hegemonikon, deve combatê-los, deve procurar apagá-los, né? Primeira coisa que se diz é: esta ideia não é necessária. E ideia ou pensamento, né, que é um fantasma, né? Então, esta ideia não é necessária. Isto é, o fantasma, né, por algo ligado à fantasia, né, mas de natureza diversa, porque é interior, né? Então, esta quimera interior não é necessária, não está de acordo com as leis da natureza, as leis da necessidade, portanto é necessário apagá-la. Esta tem sobre a sociedade uma ação dissolvente. Isto vai contra a koinonia, isto vai contra as regras de boa conduta social, de boa convivência a que os estoicos tanto se apegavam. E vais dizer uma coisa que não emana do teu coração. Não é o termo coração que aparece aqui, né? Vais dizer uma coisa que não vem do teu íntimo, vais dizer uma coisa que não vem daquilo que é o teu ser mais profundo, isto é, vais ser insincero, vais ser não franco, vais ser dissimulado. Então, contra a dissimulação, contra a ação ou pensamento antissociais e contra ideias que não sejam necessárias, que sejam duvidosas, há estas 3 frases que devem ser repetidas pelo discurso interior. O estoicismo tem como
uma das suas grandes tarefas a educação do discurso interior, para que justamente ele se coloque o mais em conformidade com a natureza que nos seja possível. E há esses remédios, há essas frases que podem ser ditas imediatamente e resolver a questão, ou pelo menos mitigá-la de maneira bastante eficiente, né? Esta ideia não é necessária, é duvidosa. Vejamos aqui um caso que é contemporâneo, né? Ontem foi confirmado a primeira pessoa infectada com coronavírus na cidade de São Paulo, portanto, primeiro caso no Brasil. E embora nós tenhamos em mente que não é implausível que a partir deste paciente número 1 haja um contágio maior no país inteiro, a partir da cidade de São Paulo, também é um absurdo supor que, por causa disso, necessariamente você ou alguém da sua família será infectado ou infectada forçosamente. Por quê? Porque é um pensamento duvidoso, né? Não é algo que está dentro do campo das probabilidades, porém, sendo provável e não apenas certo, e não totalmente certo, melhor dizendo, é algo que está no campo do duvidoso. E, mais ainda, pensar que você necessariamente vai sofrer muito com isso, ou que vai morrer dessa moléstia, não é algo certo. Portanto, não é um tipo de pensamento que você deve abrigar dentro de si, porque não traz nada. Não traz nada de bom. Você vai, muito antes de possivelmente ter contato com esse vírus, se contagiar pelo medo, pelo pavor, por pendores antissociais, coisas do gênero. Então, pelo fato de termos pessoa ou pessoas infectadas ou infectadas por aqui, não quer dizer necessariamente que isto vá nos atingir e que isto vá nos vitimar. Não são coisas necessárias. Okay? Então, manter-se dentro daquilo que se pode saber, manter-se dentro de expectativas racionais é algo que está inscrito nesta recomendação de si para si. Esta ideia, esse fantasma, né, não é necessário. Isso não decorre necessariamente de uma situação dada. Esta tem sobre a sociedade uma ação dissolvente, tudo aquilo que nos leva à hostilidade, à animosidade contra os nossos semelhantes. Portanto, a ira está aqui inscrita, por exemplo, né? E vai dizer uma coisa que não emana do teu íntimo. Coração não é o termo, não que para os gregos o coração não fosse sede de sentimentos e pulsões e não tivesse importância, mas ele não tem, nem para os gregos nem para os romanos, a centralidade que passa a ter na Europa medieval, algo que vem de certas interpretações bíblicas, né? Ter um coração forte é algo que aparece em certos momentos da Bíblia e que ganha muita força com o tipo de literatura que se impõe na Europa, pelo menos a partir do trovadorismo provençal. A própria palavra coragem, que substitui palavras como audácia mais antigas, né? Que substitui palavras como força, valor, dentro das línguas neolatinas ou românicas, é tardia. Ela nasce, portanto, de uma noção que se tem a respeito do coração, do cor cordis, né? E a que se acrescenta um sufixo que é típico de palavras românicas, que é típico de palavras neolatinas. Portanto, algo criado a partir da mentalidade medieval e que é veiculado especialmente por conta de uma certa visão dentro de parâmetros de um sentimentalismo bíblico, né? E a partir daí a literatura faz circular essa ideia de coragem. Não que coragem não tenha aí
um lastro na realidade, mas não é o tipo de visão que se tem no passado greco-romano. Né? Ter um coração forte, que é o que a coragem quer dizer, evidentemente é coisa que é prezada, mas a visão que se tem do valor, da força, da fortaleza, né? A chamada andreia, ou fortitudo para os latinos, andreia em grego, fortitudo em latim, são visões diversas, né? Ligeiramente diferentes. Com efeito, pensa dizer coisas que não emanam dos teus sentimentos, isto é, do teu fundo, coisas que não sejam francas, que absurdo. E a quarta censura que deves fazer a ti mesmo é: isto resulta da submissão e sujeição da parte mais divina do meu ser à parte menos nobre, à parte mortal, ao corpo e seus apetites grosseiros. Nós já vimos isso, né? Supunha-se que a parte que é mais alta para nós é o hegemonicon, que é uma parte mais eivada, mais permeada pelo ar e pelo fogo, ao passo que as partes mais baixas seriam mais permeadas por água e terra. Né? Muito bem. Se a sua conduta marca a derrota da parte mais divina de ti e a sua submissão à parte mais vil, mais baixa, aquela que está sujeita à morte, quero dizer o corpo com os seus apetites, os seus gozos grosseiros, é o que diz a tradução de Tranois, a tradução francesa. Então nós temos aqui esta ideia de que o hegemonicon é o que há de melhor em nós, a mente dominada pela razão é o que há de melhor em nós, e é ela que deve governar e não os desejos mais baixos. Né? 20. Todas as partes de ar e fogo que entram no teu organismo têm tendência natural para se elevar. Obedecem, no entanto, à ordem do universo e mantêm-se onde estão misturadas com o resto. Do mesmo modo, as partes de terra e água que estão em ti tendem para descer e cair e, no entanto, conservam-se de pé numa situação que não lhes é natural. Assim, pois, os próprios elementos obedecem à lei universal, pois sendo colocados em determinado lugar, aí se conservam até receberem o sinal da dissolução. Não será, pois, extraordinário que a parte inteligente do teu organismo seja a única insubordinada e descontente com o lugar que lhe foi designado? Nada lhe é imposto que é violente, só lhe é prescrito o que convém à sua própria natureza. E, no entanto, não o suporta e revolta-se com o fim de fazer exatamente o contrário. Pois, o que a leva à injustiça, à intemperança, à cólera, à tristeza, ao receio, não é mais que revolta contra a sua própria natureza. Cada vez que a alma se rebela contra qualquer acontecimento, deserta o seu posto. É feita para a piedade e obediência aos deuses como para a justiça, porque essas duas virtudes são condições de sociabilidade e até mais augustas do que a prática da justiça. Muito bem. Aqui nós temos uma reflexão a respeito da alma, a respeito do que nos constitui interiormente, que leva em consideração certos dados da física da época e da versão estoica para a física da época, que para nós não tem tanto interesse, não tem tanta consequência, embora a ideia geral aqui por trás continue sendo válida. Né? Então, todas as partes de ar, aqui ele está falando propriamente do pneuma, né? Portanto, da parte de ar que nos constitui interiormente, algo que está muito próximo do que entendemos como alma. Né? E fogo que entra no teu organismo tem tendência natural para se elevar. Então o ar e o fogo têm essa característica mais leve, de subida, né? Ao passo que a água e a terra têm a característica mais descendente de descida. E o que ele vai observar aqui é que dentro do corpo humano, esses 4 elementos acabam se combinando de uma maneira em que as suas tendências naturais se equilibram e como que se anulam para manter um equilíbrio perfeito e para manter uma harmonia que nos constitui, pelo menos durante uma quantidade X de anos. Né? Obedecem, no entanto, à ordem do universo, do cosmos, e mantêm-se onde estão misturadas com o resto.
isto é, não vão embora. O que é aerado em nós, digamos assim, aéreo em nós, e o que é, enfim, propriamente ígneo em nós, né, constituído de fogo, não são coisas que vão embora, permanecem aqui, ligadas a coisas que têm a tendência de descer. Do mesmo modo, as partes de terra e água que estão em ti tendem para descer e cair no universo, de um modo geral, mas dentro do corpo humano ficam dentro de nós, né? E, no entanto, conservam-se de pé em uma situação que não lhes é natural, por uma espécie de desejo, digamos assim, do universo. Então, há uma combinação de elementos dentro de nós que não se dissolvem, que se mantêm num determinado equilíbrio, até o momento em que esse equilíbrio interno se desfaz e essas partes se separam. A física de hoje é muito diferente daquela que era vigente nesta época. Nós conhecemos os átomos, as partículas subatômicas, temos alguma noção da física quântica, sabemos bastante sobre células e sobre os tecidos, de modo que não é possível comprar esta ideia. Agora, o que é possível comprar, sem dúvida, é a noção de que dentro do nosso corpo, cada um dos orgânulos minúsculos que constituem nosso corpo faz a sua parte, né? E todos estão ligados a um equilíbrio muito perfeito, a um equilíbrio muito bem calibrado, digamos assim, e que, se é rompido, acaba nos levando ou à doença ou ao fim da nossa própria vida, né? Assim, pois, os próprios elementos obedecem à lei universal, pois, sendo colocados em determinado lugar, aí se conservam até receberem o sinal da dissolução, uma espécie de inércia dos elementos, uma espécie de inércia, digamos assim, das partes que nos constituem, e isso permite a nossa vida. Então, tanto as partes mais sutis quanto as partes mais pesadas e graves se combinam num equilíbrio perfeito que permite nossa vida consciente. Não será, pois, extraordinário que a parte inteligente do seu organismo, então aqui é o que Marco Aurélio traz como reflexão ético-psicológica, né? Isto é, o chamado neuromeros, portanto, a parte inteligente, meros como parte, né? E a parte dotada de nous, dotada de inteligência. Não será curioso que nossa parte inteligente justamente tenha a rebeldia, tenha os pendores de não obediência, né? Não será, pois, extraordinário que a parte inteligente do teu organismo seja a única insubordinada e descontente com o lugar que lhe foi designado? Por que isso acontece? Por que essa insubordinação? Por que esse descontentamento? Por que essa rebeldia da parte que é inteligente? Daquela parte que, na verdade, está mais afinada com o logos universal, né? Nada lhe é imposto que é violente. Não há nada que possa destruir esse hegemonicon, né? Só lhe é prescrito o que convém à sua própria natureza. Quer dizer, nossa parte natural, mais inteligente, né? Mais inteligente e natural, está sujeita ao que a natureza determina. E por que é que sofre com as paixões? Por que é que sofre com esses sentimentos violentos, então? E, no entanto, não o suporta, no entanto, tem essa desobediência, tem essa rebeldia, e revolta-se com o fim de fazer exatamente o contrário do que aquilo que lhe prescreve a natureza. Pois o que leva à injustiça, à intemperança, à cólera, à tristeza, ao receio, ao medo propriamente dito, né? Então nós temos aqui duas contradições: a virtudes, né? A injustiça e a intemperança, e as três paixões fundamentais: a cólera, a tristeza e o medo, né? Até hoje se trabalha com isso em psicologia. Ira, tristeza e medo como, digamos assim, os blocos fundamentais de uma série de emoções, em geral muito negativas, que se perpetuam dentro do indivíduo e que trazem sofrimento na maior parte dos casos, né? Então, se você reconhece que não há nada que lhe aconteça que não seja natural, por que você se irrita contra o que acontece contra você? Por que é que você é tomado de tristeza por conta disso? E por que é que você sente medo? Não há nada que nos possa acontecer que não esteja incluído nas leis universais da natureza.
cada vez que a alma, cada vez que a nossa parte melhor se rebela contra qualquer acontecimento, deserta o seu posto, como um mau soldado vai embora, né? É feita para a piedade, para a obediência aos deuses, chamada theosebeia, né? Como para a justiça. E essas duas virtudes anteriores, né, são condições de sociabilidade e até mais augustas do que a prática da própria justiça. Isto é, a piedade e a obediência aos deuses como necessárias à prática da própria justiça. Entendam-se aqui os deuses como os repositórios, digamos assim, das leis naturais, da própria natureza, né, os bastiões da própria natureza. Então, ter um reconhecimento grato da própria vida e entender-se como uma parte do todo são condições anteriores à da prática da própria justiça, segundo Marco Aurélio. Então, ver-se como algo que está incluído no todo e ver-se como uma parte consciente que deve algum tipo de gratidão ao todo ou às inteligências que governam o todo, são condições mais importantes iniciais e que acabam determinando as virtudes posteriores, dentre as quais está a justiça, muito importante porque diz respeito aos nossos sentimentos para com os nossos semelhantes. Eis o que eu tinha a lhes dizer por este PLMMA e continuamos no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.